Estenda a sua mão para cá, coloque uma mão no seu bolso. Estenda a outra mão para cá. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos que, como corpo, Senhor, nós podemos hoje ofertar na tua casa, Senhor. Nós podemos, Senhor, entregar a nossa semente em um solo fértil, Pai. E como diz na sua palavra, Pai, sabemos que a semente se multiplicará por 30, 60 e 100 vezes mais. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que toda escassez está caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você e sobre a sua casa que a provisão está chegando na sua casa. Eu quero declarar abundância sobre você, sobre a sua família. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Tá todo mundo aí? Vocês estão com a gente? Então dá um glória a Deus aí bem alto. Ela queria descer, vocês viram, né? Eu falei, não, fica aqui, hoje ela vai ficar comigo, vai pregar aqui. Vamos pregar junto. Vamos pregar junto. Ele tá mandando, vai descer, né, não. gente? E eu vou falar com vocês aqui. Eu tô um pouco sem voz. Mas quem vai me dar a voz agora para falar com vocês, para bradar aqui nesse altar, vai ser o Senhor, amém? Então, se falhar um pouquinho, vocês me ajudem aí. Vocês vão dando um glória, aleluia, amém? Vamos fazer uma coisa antes de começar. Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Querido Espírito Santo, nós chamamos agora a tua presença mais uma vez. Vem sobre nós mais uma vez. Vem agora, Senhor, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Vem preparar o nosso coração como um terreno fértil, Senhor, nessa hora, para receber toda a palavra que será lançada através desse altar. E que essa palavra, essa semente, ao encontrar esse solo fértil, venha germinar, Senhor, venha frutificar. E que esses frutos ecoem de geração em geração, porque essa é uma noite de vitória, essa é uma noite de resposta, essa é uma noite em que o Senhor vai restaurar muitos corações aqui, através da palavra que será ministrada em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Coloca por gentileza o livro de Juízes, capítulo 6. Eu leio? Pode Amém. ler, as damas. Juízes, capítulo 6, versículo 11, por favor. Amém. Que diz assim: E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia ao Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Repitam comigo: homem valente. Aleluia, glória a Deus. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre o povo de Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um Glória só a Deus. homem. Pode dar glória a Deus por Aleluia. essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Olha que interessante, pastor. Esse é um período bem conturbado. Após a morte de Josué, ele não estabeleceu uma nova liderança. E a partir da morte dele, começou o período de juízes. Um período onde não tinha, de fato, uma referência de líder. E esse período durou por volta de 350 a 400 anos. Moisés
antes dele morrer, estabeleceu Josué como líder. Mas Josué, quando ele faleceu, ele não deixou ninguém. Então esse período dos juízes é um período é um período mais, posso dizer, de maior instabilidade na Bíblia. É assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Olha o que Deus falou lá no início. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Só que o povo, como não tinha uma liderança estabelecida, alguém para olhar e falar assim, ó, eu vou fazer igual ele, porque ele é um líder, ele adora o Senhor, ele ora de dia, ele ora de noite, ele ora o tempo inteiro, é o meu líder, é a minha referência. Não tinha. Então o que acontecia? Tinha momentos que o povo estava bem, estava plantando, colhendo, tudo certo. E aí sabe quando você entra num conforto e você começa a achar que é pelo seu esforço, que é pela sua força, que não é pelo Deus que nós servimos? Estavam lá em cima. Aí o Senhor aparece e fala assim, ó, a partir de agora, vocês vão ser entregues nas mãos dos midianitas. E aí tudo começa a andar ladeira abaixo. Essa mensagem nos conta que eles produziam, plantavam grandes plantações, mas não colhiam, porque uma vez que era o momento de colher, os midianitas vinham com seus camelos, a palavra diz que eles vinham como gafanhotos, e pegava tudo, tomava tudo do povo de Deus, e voltava para a terra deles. E quando isso acontecia, como eles faziam? Uma vez que isso acontecia, tinham perdido tudo, eles voltavam a orar, eles voltavam a adorar, voltavam a entregar a vida a Jesus, ao Senhor. Então esse período o tempo inteiro assim, estamos bem, não precisamos de Deus, a gente está aqui, tudo certo, beleza. Daqui a pouco o pessoal veio, os midianitas vêm, toma tudo, eles voltam para o joelho de novo. E olha, eu acho que isso certamente fala com muita gente aqui. Que quando está bem, quando está no emprego novo, quando está recebendo bem, acaba esquecendo um pouco de ter um tempo com o Senhor, não é verdade? Acaba deixando um pouco de lado, acreditando que uma falsa ilusão que você chegou naquele topo porque você é inteligente, porque você é sábio, porque você é forte pela força do seu braço. Mas quando você está lá em cima, sem o Senhor, você está desprotegido. E novamente você cai. Novamente você vai lá para baixo, você perde o emprego. A saúde começa a ter algum problema. As coisas começam a desandar. E aí o que você faz? Volta para o joelho. Volta a orar. Volta a passar tempo com o Senhor. Sabe o que Verdade? acontece? Posso falar algo? Sabe o que acontece, pastor? Que para muitas pessoas, Deus não é colocado como prioridade, como primeiro lugar. Existem muitas pessoas que só buscam ao Senhor como quando não tem mais nada, mas nenhum recurso, como a última opção. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo no tempo dos juízes. Quando estava tudo bem, como você mesmo disse, eles se esqueciam de Deus, se esqueciam de tudo aquilo que foi plantado no coração dos seus antepassados e começavam a se curvar a outros deuses. E na nossa geração, na nossa vida, isso acontece também. Com muitas pessoas, quando Deus não é colocado em primeiro lugar, mas nós colocamos o Senhor como último recurso. Quando tudo começa a dar mal, de repente, crise no casamento, de repente o novo empreendimento não está indo tão bem, às vezes uma crise financeira, ou então os filhos começam a ficar rebeldes, ou então a casa começa a ficar meio desestabilizada. Agora sim eu tenho Deus como meu último recurso, agora eu vou correr, agora eu vou me lançar aos pés do Senhor, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou adorar, porque agora eu preciso de uma resposta do Senhor. Posso te dizer algo? Deus, ele é misericordioso, mas ele não trabalha dessa maneira. Ele permite, porque aquele povo sofreu. O texto vai dizer que eles plantavam, semeavam e os midianitas vinham e roubavam tudo.
Imagina você plantar durante um ano, plantar, e na hora da colheita, vir alguém roubar tudo de você. Imagina você trabalhar um ano e daqui a pouco, esse seu salário você só recebe no final do ano. E você trabalha um ano duro, pesado. E na hora de receber o seu salário, alguém vem e rouba de você. Era exatamente isso que eles estavam vivendo nessa época. Eu pensei em algo aqui, pode até ser engraçado, mas sabia que é como a gente vive no Brasil hoje? 5 meses, hoje é que dia 31 de maio. Até agora, até hoje, tudo que você trabalhou é só para pagar imposto. Sabia? A carga tributária que nós temos aqui, tudo que nós trabalhamos até hoje é só para pagar imposto. Mas a gente não vê porque pega um pouquinho todo mês. Vai pegando um pouquinho todo mês, um pouquinho aqui, a gente não sente tanto. Mas nesse caso aqui, eles vinham e pegavam tudo de uma vez, pastora. Não sobrava nada. Mas como você disse, o grande problema é quando você coloca Deus como o último recurso da sua vida. Quando você não coloca Deus como a primeira opção, mas como o último recurso. E eu quero declarar sobre a sua vida essa noite. Eu quero declarar que a partir dessa mensagem, nós não colocaremos Deus como o último recurso. Eu quero declarar que todos os dias você vai colocar Deus como a primeira opção na sua vida. Independente da situação que você estiver, lá embaixo ou lá em cima, Deus será o Senhor da sua vida. Em primeiro lugar, você não vai esperar ficar mal, você não vai esperar perder o emprego, você não vai esperar a doença vir para colocar o Senhor em primeiro lugar. Assim eu declaro na sua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem que estar todos os dias como a primeira opção da nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória, aplauda ao Senhor. Ele é a nossa primeira opção. O Senhor hoje nos está trazendo a consciência que Ele não deve ser o último recurso. Não deve. Agora escute isso. A palavra vai nos contar que quando o anjo apareceu, Gideão estava fazendo algo certo no lugar errado. A Bíblia nos conta que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele estava debulhando o trigo em um lugar inapropriado. O lagar é o lugar onde nós amassamos. Nós não, né? As pessoas que fazem o vinho, que produzem o vinho, como é o nome? Tem um nome? Vai, vinicultura. Pastor, usa a tua cultura aí. Os vinheiros. Pois o lagar era o lugar onde se amassava a uva para fazer o vinho, não é mesmo, Paulo? Pastor Paulo, meu amigo. Então aqui Gideão estava fazendo a coisa certa no lugar errado. E às vezes quando nós pensamos nisso, nós podemos até imaginar, meu Deus, mas ele estava fazendo algo totalmente errado. Mas entenda que Gideão, ele tinha uma estratégia de proteção. Porque se ele estivesse malhando o trigo no lugar certo, na eira. Porque o que é uma eira? Qual é o lugar correto para malhar o trigo? Se alguém aqui conhece, vai entender o que eu estou dizendo, mas vou tentar ilustrar. Você malha o trigo em um lugar alto, em um lugar arejado, em um lugar aberto. Porque quando você amassa esse trigo, você joga ele para cima, não é, pastor? Que é assim, você joga para cima, o vento vem, leva a palha e deixa o trigo. Então essa é a maneira correta de malhar o trigo. E a Bíblia vai nos dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Mas existe uma chave poderosa nisso. Esse lugar errado, fazendo a coisa certa no lugar errado, foi uma estratégia que Gideão encontrou para se proteger. Para que os midianitas não viessem e roubassem tudo aquilo que eles haviam plantado, semeado e não viessem roubar a colheita deles. E existe algo nas nossas vidas que nós precisamos entender. Mesmo diante de alguns momentos de crise, porque aqui eles enfrentavam uma guerra, eles estavam no meio de uma guerra enfrentando um momento de crise. E esse momento de crise não é a desculpa para você ficar parado no mesmo lugar, para você parar de produzir. Porque escute, muitas vezes nas nossas vidas nós vamos enfrentar momentos de crise. Imagina se Gideão, com medo de ser roubado, tivesse parado de semear, de colher, de plantar. Imagine o que seriam deles. Iriam morrer todos de fome. Então a estratégia de malhar o trigo no lagar, ou seja, em um lugar escondido, em um lugar onde não chamaria a atenção dos midianitas. Ali ele estava seguro. O que essa palavra quer nos dizer? Que muitas vezes você vai passar por alguns momentos de crise, porque isso vai acontecer. A Bíblia nos diz, Jesus nos avisou,
que no mundo nós teríamos aflições, não avisou? Mas contudo, o que Jesus nos diz? Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mesmo em meio às aflições, você precisa ter convicção. Se o Senhor é comigo, se Ele é a primeira opção da minha vida e não o último recurso, mesmo em meio aos momentos de crise, eu vou vencer. Eu vou passar. Não há prova que vai me paralisar. Essa é só a situação atual da minha vida. O meu futuro não tem nada a ver com a crise do momento. Porque se você tem uma palavra, meu irmão, minha irmã, você tem tudo. A crise pode chegar, mas ela não é permanente. Então, pastor, peraí que eu estou empolgado, não me corta não, senão eu vou perder meu raciocínio. Escuta aqui, pastor. Já vai vir sua parte, calma aí. Então, meus queridos, escutem. O que Gideão está nos ensinando aqui? Mesmo diante da crise, você não vai ficar parado. Deus vai começar a te dar estratégia para continuar produzindo em um lugar seguro, em um lugar de proteção. Ele está malhando o trigo no lagar, não era porque ele era um bobão e não sabia como fazer, não. É porque ele estava sendo prudente. É porque ele estava tendo estratégia do céu. É porque ele falou, mesmo diante os inimigos querendo me roubar, eu vou me posicionar e eu vou continuar produzindo. Mesmo em meio a situações difíceis da minha vida, eu vou continuar fazendo. Mesmo que as pessoas achem, tá fazendo a coisa certa no lugar errado, você vai continuar produzindo, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Se eu estou guardado por quem nunca deu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irá proverá. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irá proverá. Eu creio em ti, e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. E em ti, meu Deus, e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Vini, Aleluia, olha que interessante. aleluia, glória a Deus. Ele estava no lagar, pastora, malhando trigo. Podem dizer que ele estava no lugar errado, mas eu vejo como sabedoria da parte dele. Com certeza. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Aleluia. É. Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Aleluia. Gideão estava sendo prudente. Aleluia. Jesus. Sabe o que é a prudência de Gideão nesse momento? Ele está num lugar que ele não seria alcançado. Mas sabe qual é o principal? Ele não está parado, ele está produzindo. Aleluia, Ele está glória a trabalhando. Deus, glória a Deus. E Deus nunca vai procurar, nunca vai usar aqueles que estão parados, acomodados. Aleluia. É Seja verdade, qual, Jesus. qual for a sua situação, se movimente, produza. Davi, ele estava parado quando foi encontrado? Não. Ele estava esquecido pelos seus irmãos e pelo seu pai, mas Deus não esqueceu dele. Aleluia. Ele estava lá no meio do pasto, pastoreando as ovelhas. Trabalhando. Aleluia, Jesus. Glória a Moisés, quando a sarça falou com ele, onde ele estava? Cuidando, pastoreando as ovelhas de Jetro. Deus. De Jetro. Aleluia, Jesus. Então saiba de uma coisa: o Senhor não usa quem está parado. O Senhor não usa quem está ali na preguiça. Produza, trabalhe, faça a sua parte e o Senhor te alcança. Faça a sua parte que Ele faz a dele. O Senhor nunca vai fazer a sua parte por você. Mas a partir do momento que você estiver fazendo a sua parte,
pode ter certeza que Ele coloca a mão sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Escuta isso. Deus não está procurando perfeição de cenário, porque na Bíblia nós vamos ver que todos os homens e mulheres que Ele levantou para grandes missões, o cenário era imperfeito. Então escuta isso. Deus não procura perfeição de cenário. Deus está procurando fidelidade no processo. Aleluia, vou repetir. Deus não está procurando o cenário perfeito para começar a fazer na sua vida o impossível. Mas Ele procura sim, homens e mulheres fiéis em meio ao processo. É isso que o Senhor procura. Corações disponíveis a entender. Isso é a fé. A fé você continua fazendo mesmo sem ver, mesmo sem entender. A fé é você não deixar de produzir mesmo quando o cenário é desfavorável. Gideão está nos ensinando aqui que muitas vezes você vai precisar fazer a coisa certa no lugar errado para que os midianitas não roubem aquilo que você está produzindo. Eu vou correr. 9h30. Segundo ponto. Escuta aqui. Você está rindo, né, Vini? Eu ia entrar agora. Me ajuda aí. Assim, calma, segura aí. Fica no manto aí, Vini. Eu tô empolgado aqui também. Eu também tô empolgada. Ó, tô acelerada. Eu tava meio devagar, eu tava meio marcha lenta. Agora eu peguei no tranco aqui, igreja. Me ajuda aí. Glória a Deus. Vai dando glória aí, Samarinha. Eu preciso do seu glória pentecostal, minha irmã. Vai, vaso. Vai, vaso, por favor. Me ajuda aqui. Eu sou da Bleia, gente. E meu marido é mais gentleman. Mas Eu sou de Deus. Ele é de Deus, mas ele é mais centrado, assim. Eu queria ver ele dando uns rodadas aqui no mano, mas acho que não vai rolar, Vini. E eu vim da Assembleia, gente, então me ajuda aí, tá? Eu dou um mortal aqui, vai falando. Ele dá mortal, é isso aí. Escuta isso aqui, igreja. Esconderijo, muitas vezes, é proteção. Deixa eu falar algo. Gideão encontrou uma forma para proteger sua produção. Se ele ficasse exposto demais, os midianitas roubavam tudo. Mas ele decidiu uma coisa: podem me tirar tudo, mas não vão me impedir de produzir. O que isso aqui está querendo dizer para a nossa vida hoje? Existem estações na nossa vida que Deus permite o anonimato para proteger o que está sendo gerado dentro de nós. Escuta isso aqui, meus queridos. Nem tudo foi feito para ser exposto. Jesus passou 30 anos no anonimato, escondido, para viver 3 anos de ministério. Moisés foi escondido por Joquebede na sua casa para não morrer, porque tentaram matar aquilo que ainda ia acontecer. Escute isso. Davi foi esquecido no campo, como você disse, pastor. Mas na verdade ele estava sendo protegido dos seus irmãos. Deixa eu falar algo para você. O inimigo, ele quer matar, ele quer roubar aquilo que Deus está gerando na sua vida antes mesmo que nasça. Então, muitas vezes, Deus permite um anonimato, ou seja, Ele está protegendo aquilo que está sendo gerado em você. Sabe qual é o grande problema nosso? Digo o meu também, o nosso, da nossa vida, da nossa geração. Nós abrimos a nossa boca demais para contar aquilo que ainda nem aconteceu. Aí muitas vezes não dá certo, aí você começa a reclamar, aí você começa a jogar a culpa no Senhor. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa noite: é tempo de você começar a produzir caladinho no seu secreto. Para de ter uma língua grande demais e contar dos sonhos, dos projetos de Deus. Olha só, José quase foi morto pelos seus irmãos porque contou um sonho. Foi boca aberta, foi linguarudo. Às vezes Deus te dá sonhos, te entrega projetos, está gerando algo grande dentro de você e você abre a sua boca. E aí o que acontece? Os midianitas vão começar a se levantar para querer roubar aquilo que está sendo gerado em você. Acontece que Deus permite um tempo de esconderijo na nossa vida. Tempo de esconderijo, entenda, é proteção do Senhor. É proteção da promessa. É tempo de proteger aquilo que está sendo gerado em você. Olha, eu já passei por isso. Abri minha boca demais. E aí as coisas não começaram a dar certo. Aí ele está falando isso porque ele briga comigo. Ele fala: você fala demais, fica quieta. E é verdade, tem hora que você precisa entender. É porque mulher gosta de falar. Pastora, Mulheres, me ajudem. aquilo que ninguém sabe, ninguém pode tem estragar. o poder de estragar. Aleluia, aplauda o Senhor, e é verdade. Glória a Deus. Escute isso: aquilo que ninguém sabe, ninguém tem o poder de estragar. E isso é uma verdade. Vejam, Gideão estava malhando o trigo no lagar, ou seja, o alimento em um lugar escondido, porque assim os midianitas não sabiam, então eles não podiam roubar e nem estragar.
Às vezes Deus está te chamando hoje para um tempo de esconderijo, para um tempo de guardar a sua promessa em segurança, guardar aquilo que está sendo gerado, porque se ficar exposto demais, vai ter muita gente querendo atacar e matar e roubar aquilo que ainda nem aconteceu. Quando Deus começa a te entregar estratégias de negócio, novas coisas para acontecer na sua vida, para de ficar contando para todo mundo. Espera acontecer, espera amadurecer. Porque tem coisa, uma criança, vamos lá, se uma criança que ainda não sabe andar de bicicleta, me veio aqui, eu vou dar esse exemplo. Se a gente botar ela numa bicicleta sem rodinha e simplesmente soltar, o que vai acontecer? Ela vai conseguir? Ela não vai, ela vai cair, ela vai se machucar. Então existem coisas que não podem ser lançadas antes da hora, porque a chance de não dar certo é grande. A chance de você se machucar e se ferir é muito grande. Então o Senhor está te dizendo nessa noite, pare de falar demais, é tempo de você se esconder. Mas esconderijo não é lugar de ficar parado, não. Esconderijo é lugar de crescimento. Esconderijo é um lugar de produção. Quando Moisés foi escondido por Joquebede na sua casa, ele estava o quê? Crescendo. Ele estava ficando forte. Ao ponto que, quando ele começou a chorar tão alto, a sua mãe falou, agora é o momento de eu lançá-lo no rio. Porque agora eu não consigo mais esconder. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está produzindo no secreto, enquanto Deus gera a sua promessa no secreto, ela está crescendo. E a hora que ela estiver madura, no tempo certo, o Senhor vai fazer com que o que foi gerado no secreto venha a público de uma forma madura, eficaz e de uma forma que ela não vai mais poder ser destruída. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, Deus. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Levanta suas mãos pro céu comigo e canta. Como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome, yeah. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, como eu amo, e como eu amo o seu nome, yeah. Mais lindo que eu conheço. E como eu amo o seu nome. Qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som? Quando Deus Desce na terra. e qual é o som? Qual é o som? Qual é o som, Deus? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, Deus. Vamos. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Pastora, Jesus. Glória a Deus. Glorifica e glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. o interessante, pastor, é que ele estava ali naquele lugar escondido, mas as pessoas sempre, nós temos que entender isso, as pessoas sempre tendem a querer nos acusar de algo. Tá fazendo algo escondido, tá fazendo algo sorrateiramente. Quero falar para você essa noite, entenda isso. Nós somos vistos de três formas. Nós somos vistos de três formas. Uma maneira é a maneira que Satanás nos enxerga. Sabe como ele nos enxerga? Como um pecador. Ele olha para nós e tenta nos acusar do que a gente fez no passado. Satanás é o acusador deste mundo.
Mas não imagine que ele vai aparecer para você para te acusar. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para falar daquilo que você fez no seu passado e te fazer pensar que você não merece a salvação, que você não merece ser perdoado. Essa é uma maneira que nós somos vistos. A outra maneira que nós somos vistos é pelos homens. Nós somos analisados pela maneira que vestimos, pelo que temos na nossa conta bancária, pelo carro que a gente chega no local. É verdade ou não é? As pessoas têm tendência a te avaliar, a te olhar pela capa. E fazem uma leitura rasa. Ah, ele tem isso, ele tem aquilo, ele trabalha com isso. Ah, então ele é isso. E ele te enxerga dessa maneira. E a terceira maneira que nós somos vistos é a maneira que Deus nos enxerga. A maneira que Deus nos enxerga, Ele sabe de tudo que nós fizemos no nosso passado. Mas Ele diz que Ele já lançou no mar do esquecimento, Ele esquece tudo. Os nossos pecados foram perdoados. Ele sabe do nosso presente, de tudo que a gente vive. Mas Ele é o único que sabe daquilo que você pode se tornar. Ele é o único que sabe do seu futuro. Ele é o único que sabe do seu potencial. Nós sempre somos enxergados dessas três maneiras. Quer você queira ou não. Mas da próxima vez que alguém vier te acusar, você fala assim, ó. Você repreende, mesmo que se repreenda em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tudo que você fez, todos os pecados que você cometeu, eu estou te falando agora. Se você se arrepender e declarar que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. E se você continua se acusando, sabe o que você está querendo dizer? Que o seu pecado é mais importante do que o que Jesus fez na cruz por nós. Você se acha tão importante assim? Você acha o seu pecado tão importante assim? Para ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz por nós? Eu quero declarar sobre a sua vida. Você é perdoado, você é salvo, os seus pecados já estão lançados no mar do esquecimento. Nós servimos um Deus que é misericordioso, nós servimos um Deus que quer nos salvar, nós servimos um Deus que entregou a sua vida por nós. O sacrifício que Ele fez foi suficiente para mim e para você. E olha que interessante, pastora, o Gideão, ele estava ali naquele local, mas ele estava com uma impressão errada, com uma visão errada de si mesmo. Veja o que diz no verso 15. O Senhor apareceu para Gideão e falou com ele: vai nessa tua força, homem valente. Em outras traduções diz varão valoroso. Vai nessa tua força. Mas olha o que ele tinha falado: mas minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Tantas desculpas. Tudo isso aqui é o que as pessoas falaram para ele, era como ele se sentia. Ele tinha uma visão errada dele mesmo. E eu quero dizer para você essa noite, você pode estar tendo uma visão distorcida de quem é você. Você pode estar olhando para o seu presente e falando: eu não sou capaz, não tem mais jeito para mim. Eu estou aqui nesse lugar e não tem como eu sair daqui. Mas eu quero dizer para você essa noite que Deus já sabe o que você se torna no seu futuro. Deus já sabe o seu potencial e aquilo que você será lá na frente. Coisa que você não sabe, Ele já sabe. O Senhor sabe o seu potencial e aquilo que você pode se tornar. Aleluia, Jesus. Escuta isso. Olha que interessante. Escuta isso, pastor. Escuta isso aqui. Pior que a falta de visão é ter uma visão errada, distorcida. Quanta gente aqui está assim, meu Deus. Pior que visão nenhuma. Se você não tem visão nenhuma, você fica estagnado. Você fica no lugar parado. Agora, se você tem uma visão errada de você mesmo, você vai para o lugar errado. Para de olhar para você como se você não fosse capaz. Para de olhar para você como se você não tivesse mais jeito. Sabe como nós somos formados?
Nós somos formados do pó da terra. E lá em Gênesis, pastora, na criação do mundo, Deus falou assim, que haja luz. E depois Deus disse que haja os firmamentos. E depois Deus disse que criou a terra. E quando ele foi falar para a terra, ele não disse para a terra que haja plantas. Sabe o que ele disse para a terra? Produza ervas, produza plantas, produza árvores frutíferas. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Nós somos formados da terra. Tudo que nós necessitamos para produzir já está dentro de nós. Tudo que nós necessitamos para evoluir, para avançar na nossa vida, Deus já colocou dentro de nós. Só depende de você. Só depende de você se movimentar, avançar. Olha, quando teve o dilúvio, você lembra, pastora? Lembro, não estava lá, mas eu lembro. Em espírito você lembra. Quando teve o dilúvio, e não, a palavra diz que a água destruiu tudo. Tudo. E qual foi o sinal que Noé teve de que a água tinha baixado? A pomba trouxe um graveto de oliveira. Sabe o que isso quer dizer? Tudo foi destruído. Tudo acabou-se em água. Mas quando secou, a terra produziu novamente. Aleluia. A terra Glória a produziu Deus. novamente. Porque Aleluia, a capacidade de produzir está em você. Independente da situação que você está passando. Independente de situações difíceis que você passou. A capacidade de produzir foi colocada por Deus dentro de cada um de nós. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra o som da toda a terra, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra o sol. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos Entrando na sala, no trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos. Levanta as mãos e canta, aleluia! 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 Pastor, o Senhor me conduziu para falar algo linkado a essa palavra do pastor. O dilúvio veio e destruiu tudo, mas a capacidade de produzir ela ainda estava na terra. Eu não sei se você passou por algumas tempestades na sua vida, por algumas tribulações, por alguns momentos de crise, e o inimigo tem colocado na sua mente uma visão distorcida de si mesmo. Gideão não se via como Deus o enxergava. Gideão se via como o menor. Deus já enxergava um grande valente, um general de guerra. Alguém que iria livrar todo o povo de Israel da mão dos seus inimigos. O que o Senhor está querendo dizer para você hoje, independente das tempestades, independente se a grande tribulação veio e destruiu tudo. Às vezes eu não sei se é as suas emoções, eu não sei se
financeiramente. Mas o que o Senhor está mandando eu te dizer agora é que a capacidade de produzir ainda está dentro de você. Por isso hoje é tempo de você se reposicionar e começar a fazer aquilo que o Senhor já mandou você fazer. Pastor, tem pessoas aqui que estão paradas, estagnadas. O Senhor já deu uma direção. O Senhor já mandou você fazer. O Senhor já te disse que a capacidade já está dentro de você. E você está parado ainda por quê? Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas o Espírito Santo pediu para te dizer. O medo estava querendo dominar Gideão. A visão distorcida de si mesmo estava querendo paralisá-lo. Estava querendo fazer com que ele não cumprisse a grande missão que Deus estava entregando. E olha só, meu bem. Deus disse para ele: homem valente, não tema, porque eu sou contigo. Deus está te dizendo: para de ter medo, para de avançar, porque eu sou contigo. Escuta, nós temos diversas, inúmeras promessas que está escrita aqui na Bíblia. E essas promessas eu tomo posse para a minha vida. Você toma posse? E Deus, por inúmeras vezes, Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Deus está falando para Gideão: eu sou contigo. Deus falou para Josué, quando Moisés morreu, Josué precisava acessar a terra prometida e Josué teve medo. Deus falou: Josué, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está te dizendo hoje: eu não sei qual foi a crise que você enfrentou, eu não sei qual foi o motivo que te fez desistir, mas hoje o Senhor está te dizendo: filho, filha, não temas, porque assim como eu estive com Josué, com Gideão, eu estou contigo hoje. É o Senhor que luta as nossas guerras. É o Senhor que vai de frente às nossas batalhas. Porque muitas vezes nós decidimos paralisar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que toda visão distorcida de si mesmo está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Você vai voltar a produzir como você produzia antes. Você vai voltar a frutificar como você frutificava antes. Você não vai mais ser paralisado pela situação atual do momento. Você vai olhar adiante o futuro que Deus já tem para a sua vida. Aleluia. Olha que interessante, pastora. Gideão achava que era pequeno, mas Deus já o chamava de valente. Gideão achava que era incapaz, mas Deus o chamou de general libertador. Aleluia. Gideão achava que não tinha força, mas Deus disse, coloca por favor o verso 14. Vá nessa força que você tem e livre Israel. É a palavra que o Senhor tem para você essa noite. Vai nessa força, vai na tua força, vai na tua força, porque o Deus de Israel está contigo. A palavra do Senhor, a palavra para você essa noite: vai nessa tua força, não pare, avance, produza, porque o Senhor de Israel está contigo. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. E olha, talvez tenha pessoas aqui hoje, pastora, que estão vivendo exatamente isso. Elas estão nessa crise de identidade, achando que elas não são capazes, achando que é o fim da linha. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você de repente está pensando que não tem mais jeito para essa situação. E olha, Deus, Ele usa várias maneiras para falar com as pessoas. Com Gideão Ele usou o anjo, mas você está aqui essa noite para escutar essa palavra. Deus tinha que falar essa palavra com você. Então Deus usa um culto, usa um pastor para falar com você. E a palavra para você essa noite é que vai na tua força, o Senhor é contigo. Vai na tua força, o Senhor é contigo. Vai na tua força, o Senhor é contigo. Aleluia, Jesus. Independente de como você entrou aqui hoje, em qual circunstância, se sentindo incapaz, se sentindo fraco, querendo desistir, sem força para nada, para procurar emprego, para falar com alguém, desgostoso da vida. A palavra é para você essa noite. O Senhor está te vendo. Mesmo que você ache que está escondido, o Senhor te enxerga em qualquer lugar. Aleluia, Ele enxerga Jesus. a sua angústia. Aleluia, Ele vê Jesus. o que você está passando. Glória a Deus, Jesus. E você que escutou essa palavra falou no seu coração. Levante a sua mão. Aleluia, Levante a sua mão. Jesus.
Essa palavra falou ao seu coração, levante a sua mão. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Eu quero convidar cada um a vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia, Nós temos uma Jesus. oração por você. Você não sai daqui da maneira que você chegou. Aleluia, Você não Jesus. sai daqui se sentindo incapaz, se sentindo por baixo. Aleluia, Você sai daqui sabendo quem você é em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Você vai voltar a produzir como antes. Você vai começar a acreditar no chamado de Deus para sua vida. Tem pessoas aqui que Deus já mandou começar a abrir a boca para pregar, para falar da palavra dele. E você se enxerga assim, incapaz. Ah, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Mas enquanto você se enxerga como essa pessoa que não sabe falar, Deus já enxerga um grande pastor, um grande evangelista, um grande missionário, um grande profeta. Essa é uma noite que Deus vai começar a destravar ministérios aqui. Aleluia, Jesus. Sai do seu lugar. Vem receber essa oração. Nós vamos orar por você. Vamos, igreja. Essa é uma noite que Deus está destravando muitas. Sabe por que eu faço questão, pastora, de chamar as pessoas? Porque a partir de um ato de coragem da sua parte, de vir aqui na frente, tudo muda. Há um destravar na sua vida. Aleluia, Jesus. Porque você entendeu que não pode ir sozinho. Que você necessita do Senhor na sua vida. Então, o fato de você sair daqui e vir aqui demonstra coragem da sua parte. E tudo que você necessita, tudo que você precisa na sua vida, você sempre vai precisar de um ato de coragem. Sempre será necessário. Tem mais gente que escutou essa palavra e o coração está queimando e não está vindo aqui. Vem aqui na frente. Glória Vem a aqui na Deus. frente, o Aleluia, Senhor tem uma Jesus. oração para você. Nós temos uma oração de Deus para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, tem mais gente vindo para o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Aplauda o Senhor. Deus. Frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, Aleluia, Jesus. ninguém pode te levantar. Pai, aqui estão os seus filhos, Pai. Seus filhos que escutaram essa palavra, Jesus. Começa agora a destravar tudo que está travado na vida deles, Pai. Que eles voltem a partir dessa palavra a produzir como antes. Que eles comecem a partir dessa palavra se enxergar assim como o Senhor os enxerga. Destrava destinos agora, Pai. Começa agora a visitar os corações, para que os seus filhos entendam que eles já têm a força necessária para seguir adiante. Começa agora a inundar os corações de seus filhos para entender que é o Senhor quem luta as nossas batalhas, que o Senhor vai adiante de nós. Ei, filho, ei, filha, o Senhor é nosso escudo e proteção. Quando tiver midianitas querendo atacar você, Jesus, mostra para os teus filhos que o Senhor está dando agora estratégia, Senhor, para fazer tudo o que eles precisam fazer em segurança. Começa a passar agora em revista tudo aquilo, Senhor, que tem impedido os teus filhos de prosseguir e avançar. E a partir dessa palavra eu declaro um novo tempo do Senhor na vida dos teus filhos. Um tempo de romper, um tempo de destravar, um tempo em que o Senhor fará grandes coisas e que serão muitos testemunhos que o Senhor fará na vida de pessoas que hoje se enxergam como improváveis. Em nome de Jesus, que muitos desses improváveis voltem aqui para contar tudo aquilo que o Senhor fez a partir de uma decisão, a partir de uma palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Pai, que os teus filhos voltarão para suas casas renovados e fortalecidos pela força que já está dentro dele e pela segurança que é o Senhor quem luta a guerra junto com eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, Pai. Nós vamos fazer uma oração agora, igreja. Coloca a mão, peço que a igreja se coloque de pé. Coloque a mão nos seus corações. Esse moço que tá de moletom, você, de bege, levanta a mão assim. Você, vem aqui na frente que a gente quer orar. Eu preciso muito orar com você, por favor. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Vem aqui. A hora que eu olhei para você, eu senti como se você quisesse estar aqui. Mas existe algo que estava te prendendo lá. E nada mais vai te prender. Todas as cadeias, tudo aquilo que te aprisionava, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Deus tem uma obra linda na sua vida. Eu não te conheço, eu nunca te vi aqui. Mas a hora que eu olhei para você, você é mãe dele? Glória a Deus. Deus tem uma obra linda na vida do teu filho. Não deixa mais o medo te paralisar. Porque há uma linda história do Senhor sendo construída na sua vida a partir de hoje. A partir de uma decisão. Seja forte e corajoso. Porque Deus já depositou dentro de você uma capacidade incrível de produzir. Que você nem acredita ainda que você carrega. Amém? No final a gente quer orar com você, tá bom? Eu e o pastor vamos orar por você. Amém? Glória a Deus, igreja. Coloca a mão assim no coração. E eu peço que toda a igreja repita essa oração junto comigo. Se você nunca fez essa oração, se você já fez, você ora junto. E para você que nunca fez essa oração, depois nós vamos pegar o seu nome aqui, amém? Nós vamos confessar Jesus agora como nosso único, suficiente Salvador. Repita após mim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e risca o meu nome do livro da morte e me dá direito a passar uma eternidade contigo no céu. Aleluia, glória a Deus. A igreja aplauda o Senhor. Aleluia. Todos vocês que estão aqui à frente, que vieram aqui pela primeira vez, por favor, não voltem para os seus lugares. Pessoal do staff, vem aqui. Vem aqui. O pessoal os nossos staffs vão vir aqui para... Podem ficar no lugar, podem ficar aqui na frente. Pegar o nome de vocês. Podem ficar aqui, nós já vamos encerrar também. Aleluia. Não voltem para os seus lugares, porque isso é muito importante para a gente dar sequência no que Deus começou a fazer aqui, amém? Isso. Olha, eu quero deixar uma mensagem para você. Eu quero declarar sobre a sua vida que identidades conturbadas, identidades distorcidas sobre você mesmo caiu por terra hoje. Caiu por terra em nome de Jesus. A partir de hoje você se enxerga como Deus te enxerga, como alguém capaz, como alguém capaz de produzir. Amém, glória a Deus. Você vai ir na tua força. Vai na tua força porque o Senhor é contigo. Amém, Amém? glória a Deus. Coloque as mãos em forma de receber. Só um pouquinho, antes de finalizar. Pastor, a pastora Aline falou que eu sou o HD do pastor, não é, pastora? DNA, nós temos o DNA Get, que será aqui, pastora Blue, no auditório. No auditório nós teremos o DNA. O que é o DNA? É você entender qual é a visão da nossa igreja. Se você quer se tornar membro da nossa igreja, você precisa começar a partir do DNA. Entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e toda a visão da nossa casa. Para dar o nome, se quer participar da jornada Get, batismo, tudo que você quer fazer e para acontecer, precisa passar por esse DNA. Amém? Então, se você nunca participou do DNA, aqui ao lado com a pastora Blue, no nosso 5 auditório. minutinhos, né, pastora? 5 Isso é para você minutinhos, que é bem veio rapidinho. pela primeira vez para conhecer a nossa visão, a nossa imagem. Amém? Coloque as mãos em forma de receber. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana de vitória, uma semana de mudanças, uma semana de boas notícias, de contratos assinados. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua casa uma semana de prosperidade, uma semana de abundância em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça soberana e abundante do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre você e sobre a sua casa. E aquele que crê diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Yeah.